Olá pessoal, então vamos a uma videoaula. Então nas aulas anteriores nós estávamos vendo a integral indefinida. E aí nós vimos que quem é a integral indefinida? A integral indefinida da função f de x dx vai ser uma f maiúsculo de x mais c, sendo que essa f maiúscula ela é uma primitiva da minha função f. Ou seja, quando a gente derivar essa função f de x, a gente vai ter de volta o meu integrando f de x minúsculo. Então, isso aqui é uma família de funções, ou seja, a única diferença entre as diferentes primitivas de uma função é a constante c. E aí nós vimos algumas propriedades da integral indefinida. A primeira delas é de que se eu tenho uma constante k multiplicando o integrando, então essa constante k eu posso trazer para fora da minha integral. Se eu tenho a integral da soma de funções, a gente pode escrever isso como a soma das integrais. Se a gente tem a integral da diferença de duas funções, a gente pode escrever isso como a diferença das integrais. E aí nós também vimos algumas integrais imediatas, sempre tendo em mente que se a gente conhece a derivada de uma função, então a integral dessa derivada vai ser a própria função. Então nessa linha a gente viu, por exemplo, que a integral de e na x dx é e na x mais uma constante, porque se a gente derivar essa função, a gente vai ter de volta a função e na x. E assim a gente teve várias integrais imediatas, no caso para potência, para 1 sobre x, para o seno, cosseno, secante ao quadrado, secante de x e secante vezes tangente. E aí nós começamos, na última aula, já a ver alguns exemplos onde a gente usa essas integrais imediatas e usa as propriedades. E aí vamos começar efetivamente essa aula com um exemplo. Então, nesse exemplo, a gente quer calcular a integral de 2 seno de x mais 3 cosseno de x menos 5 e na x dx. Então, nós vamos começar usando as propriedades, ou seja, a gente vai escrever essa integral como sendo 2 vezes a integral do seno de x dx mais 3 vezes a integral do cosseno de x dx menos 5 vezes a integral de e na x dx. Agora, a gente usa essas integrais, né, que a gente já conhece. Então, a integral do seno de x dx vai ser uma função que, quando a gente derivar ela, vai dar de volta o seno de x. Então, lembrem que quando a gente deriva o cosseno de x, isso dá menos o seno de x. Como a gente quer o seno de x com sinal positivo, então a integral do seno de x vai ser menos cosseno de x. Quando a gente derivar a função cosseno, a gente vai ter menos seno, com esse menos vai me dar mais o seno, que é o que a gente quer. Mais uma constante de integração aqui. Mais 3 vezes a integral do cosseno de x é seno de x. Mais uma constante de integração. Isso porque quando a gente derivar essa função, a gente vai ter de volta a função cosseno. Menos 5 vezes a integral de e na x é e na x. Mais uma constante de integração que eu vou chamar de C3. E aí essas constantes de integração eu vou juntar todas em uma única constante, e aí nós vamos ter que essa integral é menos 2 cosseno de x, mais 3 seno de x, menos 5 e na x, mais uma constante c. Onde que essa constante c, então ela vai ser 2c1, mais 3c2, menos 5c3. Certo? Bom, agora nós vamos passar para o segundo teorema fundamental do cálculo, que é a seção 4.3. Então, até agora a gente viu como calcular uma integral indefinida através da primitiva, e nós vimos a definição da integral definida, cuja motivação foi através do cálculo de áreas. Porém, calcular a integral indefinida daquela forma, através de um somatório, através da soma de Riemann,
se torna inviável, não é uma tarefa muito fácil. Então, a gente precisa, de alguma forma, mais simples, mais efetiva. E aí, o segundo teorema fundamental do cálculo, ele já vai nessa direção. E ele vai nos, então, relacionar a integral definida com a integral indefinida, ou seja, com as primitivas. Então, o que esse segundo teorema fundamental do cálculo nos diz? Ele diz que se eu tenho uma função f definida de AB a B, intervalo fechado, em R, e essa função é integrável, e eu tenho uma primitiva dessa função, essa f maiúsculo, também definida do intervalo AB fechado, nos reais. Então, a integral definida de a até b de f de x dx vai ser a primitiva da f avaliada no limite superior menos a primitiva da f avaliada no limite inferior. Percebam que o que esse resultado nos está dizendo? Ou seja, qual é a relação? Se a f maiúsculo é a primitiva da fzinha, então a gente viu de que a integral indefinida de f de x dx ela vai ser, então, a f, que é a primitiva, mais uma constante. Então, a gente tem a família de primitivas. Então, esse teorema, ele está nos dizendo de que, para obter a integral definida da função f, nós vamos pegar essa nossa primitiva, avaliar ela no limite superior e avaliar ela no limite inferior, e calcular a diferença entre esses dois resultados. Ok? Então, vamos a alguns exemplos para a gente visualizar melhor o que esse resultado está nos dizendo. Então, deixa eu só repetir, né, esse resultado. Então, está dizendo que a integral de f de x dx, no intervalo de a até b, vai ser a minha primitiva avaliada no limite de integração superior menos a primitiva avaliada no limite de integração inferior. Então, nesse primeiro exemplo, eu quero calcular a integral de 0 até π sobre 2 do cosseno de x dx. Percebam que, se a gente esboçar o gráfico da função cosseno de x, a gente vai ter esse gráfico aqui, certo? Então, a função cosseno, ela vai ser, assumindo o valor 1 para x igual a 0, e em menos π sobre 2, 3π sobre 2, assim por diante, ela vai ser assumindo o valor 0. A gente quer calcular a integral dessa função no intervalo de 0 até π sobre 2. Então, o 0 está aqui, o π sobre 2 está aqui. Então, nesse intervalo, nós temos que essa função cosseno ela é positiva. Então, o que essa integral vai nos fornecer? De fato, ela vai nos fornecer a área dessa região que está compreendida abaixo do gráfico da minha função cosseno de x, acima do eixo x, para x entre 0 e π sobre 2. Então, essa integral ela vai me fornecer a área desta região. Ok? Então, essa área vai ser essa integral de 0 até π sobre 2, cosseno de x dx. Bom, a gente sabe que sabemos que a integral indefinida do cosseno de x é quem? Ela é a função seno de x, mais uma constante c. Isso porque quando a gente deriva a função seno, eu vou ter de volta a função cosseno, que é o meu integrando. Então, essa é a minha primitiva da minha função cosseno de x. Essa é a minha f maiúsculo. Então, eu vou usar isso para calcular essa integral definida. Então, essa minha integral, ou seja, essa minha área, vai ser quem? Vai ser essa primitiva, avaliada em π sobre 2, menos a primitiva avaliada em 0. Ou seja, isso vai ser seno de π sobre 2 mais c menos a primitiva avaliada em 0, ou seja, seno de 0 menos a constante c.
Percebam que essa constante c, ela acaba se cancelando, porque ela aparece com sinal positivo e negativo. Isso sempre vai ocorrer quando a gente estiver lidando com integrais definidas. Então, à medida que a gente for avançando, a gente não vai explicitar essa constante c, porque a gente já sabe que ela acaba cancelando. Então, a gente tem seno de π sobre 2, que no caso é 1, menos seno de zero, que é zero. Então, essa integral vale uma unidade, ou seja, vale 1. Então, quer dizer que esta área, destacada em cinza, ela é igual a uma unidade de área. Vamos para o segundo exemplo. Eu quero encontrar a área que está sobre a parábola y igual a x ao quadrado entre 0 e 1. Então, vamos esboçar o gráfico dessa função. Não precisamos muitos detalhes, mas sim para a gente visualizar essa função. Então, aqui eu tenho meu eixo x, o eixo y. Então, a gente precisa apenas do gráfico no intervalo de 0 até 1, desculpa. Mas aí só para não custa a gente esboçar o gráfico, né, um pouquinho maior. Então, ela vai passar pelos pontos menos 1, 1 e 1, 1. Então, eu tenho uma parábola, certo? Com cavidade voltada para cima. E ela ainda é uma função par, então ela tem simetria em relação ao eixo y. E aqui eu quero calcular qual área. Vou aumentar um pouquinho, dar um zoom. Eu quero calcular a área compreendida entre o gráfico da minha função e o eixo x, né, que está abaixo dessa parábola, então, abaixo da parábola até o eixo x, para x de 0 até 1. Então, na realidade, eu quero calcular essa área aqui, ó. Certo? Vou chamar isso aqui de área. Então, essa é a região que eu quero calcular a área. Bom, como é que eu vou calcular essa área? Essa área vai ser dada pela integral da função que está limitando por cima essa região, que é x ao quadrado, no intervalo de 0 até 1, que é onde o x varia. Bom, agora eu preciso encontrar a primitiva de x ao quadrado. Lembrem que a gente tem que x na alfa dx, isso é essa integral, né? Ela vai ser x elevado a alfa mais 1 sobre alfa mais 1, mais uma constante de integração. Nesse caso, o alfa é igual a 2. Então, a primitiva de x ao quadrado, ela vai ser quem? Ela vai ser x elevado a 2 mais 1 sobre 2 mais 1. E aí eu vou pegar essa primitiva, avaliar ela nos limites de integração. Ou seja, a gente vai ter x ao cubo sobre 3, e eu vou avaliar essa função em x igual a 0 e em x igual a 1. E aí a gente vai obter isso avaliado em 1, ou seja, no limite de integração superior, isso vai dar 1/3, menos x ao cubo sobre 3 avaliado em 0, que no caso é 0. Então, isso me fornece 1/3. Ou seja, a área compreendida entre o gráfico dessa função, o eixo x, para x de 0 até 1, é 1/3. Lembrem que, na realidade, este exemplo foi a motivação para a gente definir integral. Se vocês forem olhar lá relembrar, né, as nossas primeiras aulas de integrais, a gente calculou essa área, ou seja, essa integral, usando a soma de Riemann. E a gente calculou o limite, quando a quantidade de retângulos lá era igual a infinito, e nós chegamos lá que esse valor também era 1/3. Vocês podem dar uma conferida lá. Um próximo exemplo. Eu quero calcular a integral de 3 até 6 de dx sobre x. Bom, então eu começo pensando quem é a integral indefinida de 1 sobre x. Então, é uma função cuja derivada dessa função seja 1 sobre x.
e essa função vai ser a ln de x. Então, tendo essa primitiva, a gente vai para a integral definida. Então, isso quer dizer que a integral de 3 até 6 de 1 sobre x dx vai ser ln de x avaliada 3 até 6. Ou seja, vou avaliar isso em 6, então isso vai ser ln de 6 menos ln de 3, usando as propriedades de logaritmo, então isso é ln de 6 sobre 3, ou seja, ln de 2. Então essa é a integral que a gente queria calcular. Um próximo exemplo, então, de novo, né, como a gente tem uma soma de funções no meu integrando, eu vou escrever essa integral como sendo a soma de integrais. Então, isso vai ser a integral de 0 até 1 de 4 dx, mais 3 vezes a integral de 0 até 1 de 3 de x ao quadrado. Eu já trouxe o 3 para fora da integral. Bom, agora, qual que é a primitiva da função constante 4? A gente viu já que a função cuja derivada é 4 é a função 4x, né? Quando a gente derivar ela, vamos ter de volta 4, que é o meu integrando. Vou avaliar isso de 0 até 1. Mais 3 vezes a primitiva de x ao quadrado, que a gente acabou de calcular no exemplo anterior, é x ao cubo sobre 3, ou seja, x elevado a 2 mais 1 sobre 2 mais 1. Vou avaliar isso de 0 até 1. E aí nós vamos obter, vou avaliar a função 4x em 1, ou seja, vai ser 4 vezes 1, menos a função avaliada em 0, então 4 vezes 0, mais esse 3 que está multiplicando vai simplificar com o 3 que está dividindo, e aí eu vou ter x ao cubo, que tem que avaliar em 1, ou seja, 1 ao cubo, menos essa função avaliada em 0, ou seja, 0 ao cubo. Então, a gente vai ter 4 mais 1, ou seja, 5. Então, essa integral que a gente estava querendo calcular vale 5. Bom, neste exemplo, a gente quer calcular a integral de a até 1 de 5t ao quadrado mais t raiz quadrada de t menos 1 sobre raiz de t dt, onde o a está variando de 0 até 1. Bom, nesse caso, a gente tem um quociente de duas funções. Só lembrem que a integral do quociente de funções não é o quociente das integrais. Então, neste caso aqui, para resolver essa integral, a gente vai reescrever esse meu integrando tudo em função de potências na mesma base. Então, a gente vai ter o quê? 5 t ao quadrado sobre raiz de t, então vai ficar t elevado a 2 menos 1 meio, mais o t, a raiz de t, é t elevado a 1 mais 1 meio, menos 1 meio do denominador. Mais, ou melhor, menos, né? Porque a gente tem um menos 1. Então, menos t elevado a meio. Escrevi o meu integrando. Agora, eu vou calcular essas integrais. Então, eu vou escrever isso como uma soma e diferença de integrais. Então, nós vamos ter que isso vai ser a integral de a até 1. Esse 5 eu vou trazer para fora da integral. Então, 5t, 2 menos meio, isso vai ser 4 menos 1, ou seja, 3 meio, mais t, faltou menos, tá? Menos t na menos meio. Me desculpem aqui que eu acabei trazendo, eu queria trazer tudo para fora e acabei, deixa eu só voltar aqui. Integral, vou deixar o 5 aqui, deixar numa única integral. Eu queria, né, ter separado em várias integrais, acabei não separando. Deixei dessa forma. Bom, agora quando a gente separa em
soma de integrais, a gente vai ter integral de a até 1, de t elevado a 3 meios, mais a integral de a até 1 de t, faltou dt, menos a integral de a até 1 de t na menos meio, dt. Bom, integral de t na 3 meios, isso vai ser t na 3 meios mais 1, sobre 3 meios mais 1, mais a integral de t, trabalhar de a até 1, então mais a integral de t, que no caso é t ao quadrado sobre 2, tem que avaliar isso de a até 1, menos a integral de t na menos meio, vai ser t na menos meio mais 1, ou seja, dividido por menos meio mais 1. E a gente tem que avaliar isso de a até 1. Fazer um pouquinho para cima. Então, a gente vai ter aqui 3 meios mais 1 vai ser 5 meios. Então, a gente vai ter 5 vezes, aqui no denominador 5 meios, então vai ficar 2 quintos, vezes t na 5 meios. Vou avaliar isso de a até 1, mais t ao quadrado sobre 2, avaliar de a até 1, menos meio mais 1 fica meio, então t na meio, sobre meio. Esse meio, na realidade, vai acabar ficando um 2 aqui na frente multiplicando. Então, vamos colocar dessa forma. Avaliado de a até 1. Agora, eu vou avaliar nos limites de integração. Nós vamos ter 2 vezes 1 na 5 meios, menos 2 vezes a na 5 meios, mais 1 meio, 1 ao quadrado, menos 1 meio ao quadrado, menos 2, 1 na meio, menos com o menos de a gente avaliar no limite inferior, vai ficar mais 2a na meio. Então, a gente vai ter aqui 2, eu vou ter menos 2, vou conseguir simplificar esses dois termos, este com este aqui. De constante, vamos ficar com 1 meio. E depende de A, temos esses 3 termos. Esse daqui, se a gente quiser, esse A na 5 meios, se a gente reescrever, então, um rascunhozinho aqui. A na 5 meios é raiz quadrada de a quarta vezes A. Ou seja, isso é A quadrado raiz de A. Então, a gente vai ter, né? Raiz de A, se eu colocar em evidência, eu vou ter mais 2, menos 2 daqui, menos 2 ao quadrado, vezes a raiz de A, menos meio ao quadrado. Essa é a integral que a gente estava querendo calcular. Próximo exemplo. Então, eu quero aqui agora calcular a integral de menos 1 até 1 de 3 dividido por t na quarta dt. Bom, vamos relembrar. Nós vimos em aulas anteriores que para que uma integral indefinida, ou melhor, para que a integral definida de uma função exista, a função deve ser contínua no intervalo.
No caso aqui, a função 3 sobre t na quarta, será que ela é contínua no intervalo de menos 1 até 1? Neste caso, ela não vai ser contínua, porque ela em zero não está definida, e o zero pertence a esse intervalo. Então, devido a esse fato, essa função ela não é integrável. Não existe, pois zero não pertence ao domínio da função 3 sobre t na quarta, e zero pertence ao intervalo de menos 1 até 1. Então, essa integral aqui não existe. Mais para frente, a gente vai... Nós não, né? Na realidade, mais para frente vocês vão ver lá em cálculo 2. Vamos tratar isso aqui como uma integral imprópria. Daí é outro contexto, então vocês vão voltar a ver esse tipo de situação. Mas aqui a gente não vai ter como lidar com elas da forma como a gente definiu. Então, a gente tem, nesse caso, que essa integral ela não existe. Porém, percebam que se a gente tiver esse mesmo integrando, só que mudar o intervalo de integração, por exemplo, ao invés de considerar menos 1, 1, o intervalo de integração, pois nesse caso pertence ao zero, eu considero um outro intervalo que não contém o zero. Por exemplo, a integral de 1 até 2. Nesse caso, a função nesse intervalo ela é contínua. Então, essa função é integrável e eu posso calcular essa integral. E, de fato, para calcular essa integral, a gente vai reescrever esse t na quarta que está no denominador como sendo t na menos 4. Agora, usa uma integral imediata, que a gente já tem. Então, t na menos 4, quando a gente integra, t na menos 4 mais 1, sobre menos 4 mais 1. Vou avaliar isso de t variando de 1 até 2. Então, a gente vai ter que isso é 3, aqui vai ficar t na menos 3. Então, isso vai para o denominador. Aqui nós vamos ficar com menos 3 no denominador. Então, nós vamos ficar com 1 sobre t ao cubo. Eu vou avaliar de 1 até 3. Ou seja, nós vamos ter menos, certo? Aqui vai ficar menos 1. E aqui, quando eu avaliar isso, desculpa, aqui era 2, né? Quando eu avaliar isso em 2, eu vou ter 1 sobre 2 ao cubo, menos 1 sobre 1 ao cubo. Ou seja, então eu vou ter 1 sobre 8, menos com esse menos, a mais. Então, mais 1. Ou seja, 8 menos 1, 7 sobre 8. Ok? Então, essa integral de 1 até 2, ela existe. Vamos para mais um exemplo. Esse, na realidade, vai ser o último exemplo desta aula. Então, eu quero calcular a integral de 1 até 4, de 4 sobre x menos 3 sobre x ao cubo mais 2 sobre raiz quadrada de x dx. Então, para calcular essa integral, a gente vai separar isso como sendo a soma ou diferença de integrais. Então, vai ser a integral de 1 até 4, de 4 sobre x, menos a integral de 1 até 4, de 3 sobre x ao cubo dx, mais a integral de 1 até 4, de 2 sobre a raiz quadrada de x dx. Bom, aqui eu vou trazer o 4 para fora da integral, vai ficar 1 sobre x dx, que a gente conhece a primitiva, de 1 sobre x, menos o 3 eu vou trazer para fora, integral de 1 até 4. Esse 1 sobre x ao cubo eu reescrevo como x na menos 3, mais 2, a integral de 1 até 4.
Esse raiz quadrada de x que está no denominador, eu escrevo como x na menos meio. Agora, eu consigo calcular todas essas integrais. A gente vai ter 4. 1 sobre x, quando a gente integra, é ln de x. Então, isso vai ser ln de x, avaliado de 1 até 4, menos 3 vezes x na menos 3, quando a gente integra, vai ficar x na menos 3 mais 1, ou seja, x na menos 2 sobre menos 2, avaliado de 1 até 4, mais 2 vezes a integral de x na menos meio é x na menos meio mais 1, ou seja, x na meio sobre meio. Vou avaliar isso de 1 até 4. Então, a gente vai ter 4 ln de 4 menos 4 ln de 1 menos esse menos com esse menos vai ficar mais. Então, mais 3. Com a x na menos 2, isso vai vir para o denominador, fica 1 sobre x ao quadrado. Quando eu avalio em 4, vai ficar 1 sobre 4 ao quadrado. Menos, avaliado em 1, ou seja, 1 sobre 1 ao quadrado, mais 2. Aqui eu vou ter 1 meio, então a primeira fração vezes o inverso da segunda, vai ficar vezes 2. X na meio é raiz quadrada de x, quando eu substituo, né, pelo 4, eu vou ter 2 menos função avaliada em 1, menos 1. Então, a gente vai ter 4. Esse ln de 4, eu posso escrever como ln de 2 ao quadrado. Ln de 1 é 0. Mais, aqui eu vou ter 1 sobre 16, ou seja, 3 sobre 16, menos 3. Eu vou ter 1, ou seja, mais 4. Então, nós vamos ter 8 ln de 2. E eu vou ter menos 3 mais 4. Né? Menos 3 mais 4, 1. Quando tira o mínimo, vai ficar 3 mais 16. Ou seja, eu vou ter 8 ln de 2 mais 19 sobre 16. Eu acredito que esse resultado não era bem esse. Deixa eu só dar uma confirmada aqui. Tirar essa dúvida. É 83 sobre 32. Acho que temos alguma coisa trocada lá. Deixa eu voltar. O que a gente errou. Bom, vamos voltar então ao raciocínio. 4, 1 sobre x menos 3, x na menos 3, mais 2, x na menos meio. Quando integra ln, 1 sobre x é ln de x. X na menos 3, quando integra, vai ficar na menos 2 aqui também. Vai ficar 2, x na meio, embaixo meio também. Então, 4 ln de 4, menos 4 ln de 1. E vai... Ah, eu esqueci desse 2. Eu esqueci desse 2, ó. Então, vai ficar 3 sobre 2 aqui. Menos com menos mais, certo? Então, fica x ao quadrado no denominador, 4 ao quadrado, menos 1, ok?
Aqui o D2 vezes 2, a 4, tá? E a valha de 1. Eu acho que o resto tá certo, o problema estava aqui mesmo. Então, a gente vai ter aqui 3 sobre 32, aqui. Apaga aqui que tá errado. Então, 3 sobre 32 menos 3 sobre 2 mais 4. Então, isso vai ser, tem que tirar o mínimo múltiplo comum aqui. Então, o mínimo é 32. 32 aqui com 3. 32 dividido por 2, 16. 16 vezes 3, 48. Mais 32 vezes 4, 128. Ou seja, a gente vai ter 8 ln de 2 mais 128 menos 48 dá 80, né? 80 mais 3, 83 sobre 32. Então, essa é a integral que a gente estava querendo calcular. Ok? Bom, então, por hoje ficamos aqui. Nos vemos na próxima aula, onde a gente vai continuar falando de integrais e vamos começar a falar do método da substituição. Até mais.